Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos esta noite de estudos. Eu vou começar lendo o livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, a mensagem 13, assim de momento. Assim de momento, você de fato não pode esconder a moléstia renitente ou irreversível que lhe promove o aperfeiçoamento espiritual. Não pode livrar-se do defeito físico inarredável. Não dispõe de recursos para o desconhecer o parente difícil. Não consegue liberar-se dos conflitos íntimos com que haja renascido, atendendo-se a fins determinados. Não liquidará de vez todas as dívidas que terá assumido diante dos outros. Não se libertará da influência dos adversários gratuitos. Não estará sem as ironias e incompreensões que se lhes espalhem na estrada. Não viverá sem problemas educativos. Mas você pode aceitar tudo isso e da aceitação construtiva de todos os percalços que porventura lhe assinalem a existência, você pode partir para o esforço de trabalhar, melhorando a você mesmo, a fim de render tanto quanto possa no bem de todos, de vez que colaborar no bem de todos é o caminho para a verdadeira felicidade. Albino Teixeira. Agora, nosso irmão Valteir vem fazer a prece. Então vamos aproveitar o silêncio, após essa mensagem do livro Coragem, Francisco Cândido Xavier. Nós vamos aproveitar para fazer a prece, mas antes da prece eu gostaria de avisá-los mais uma vez sobre a nossa pizza, Pizza em benefício do jovem para o encontro, para o EGEST. Então, a pizza está à disposição da venda. Aqueles que não adquiriram, que possam e desejam adquirir, procura a livraria, a Eliana, Laércio e vários outros que estão com os carnezinhos para vender a pizza, viu? Vamos ajudar o nosso jovem nesse encontro maravilhoso, que é o Encontro dos Jovens Espíritos da região Tocantina. E hoje nós vamos ter a Eliana, vai falar para nós do capítulo 25, Eliana? Buscar e achareis. Se não me falha a memória, o item 6, olhai as árvores do céu. Então vai falar sobre nossas aflições, que às vezes estamos muito aflitos, buscando o dia a dia, a correria do dia a dia. E Helena vai trazer para nós, à luz da doutrina espírita, esse ensinamento maravilhoso do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, elevando o pensamento ao Criador, figurando Jesus, dizendo, querido Mestre, mais uma vez em teu santo e sagrado nome, que nos encontramos reunidos, o Centro Espírita José Grosso, com o propósito de estudarmos cada vez mais a tua mensagem morredora, Mestre amado. Aquela mensagem que há mais de 2000 anos tu vem deixando para nós. E por algum motivo da nossa renitência ainda, da nossa falta de credibilidade, de aceitabilidade, de coragem, da fé verdadeira, na confiança em Deus e em Jesus, muitas vezes nós deixamos de lado a tua mensagem, Senhor. Mas estamos em teu santo nome buscando conhecê-la mais e melhor. E que nesta noite, como tantas outras que aqui já estivemos, possa assistir a todos nós, mas em especial a nossa companheira Eliana, para que a espiritualidade amiga possa inspirá-la e que ela traga com mais fidelidade os ensinamentos do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e tudo aquilo que Jesus verdadeiramente quiser nos ensinar. Por isso, Mestre amado, em teu santo nome, em nome de nosso Pai Celestial, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome dos benfeitores espirituais, nós queremos pedir a permissão para dar por início o estudo da noite, em graça a Deus, que assim seja.
Obrigada. Boa noite. Eu fico muito feliz quando eu estou aqui na segunda-feira para chamar os outros para dar o estudo, sabe? Mas quando sou eu, vocês pegarem na minha mão vão sentir que ela está gelada. E como o Valteir falou, né, hoje o estudo é no capítulo 25, buscai e achareis, do item 6 a 8. Observai os pássaros do céu. O estudo da segunda-feira passada, ela foi o mesmo capítulo, né, os itens de 1 a 5. E o estudo de segunda foi baseado, né, na lei do trabalho, que é no capítulo 2, e na lei do progresso, no capítulo 7, contidos no livro dos Espíritos. E no capítulo 5 fala da lei da conservação, meios de conservação, que vai nos nortear no estudo da noite de hoje. Tudo bem? E nós não poderíamos iniciar esse estudo para que todos pudessem entender o significado dele sem ler uma passagem do Evangelho. O item 6 fala assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Eu marquei aqui essas linhas para fazer a leitura, para que nós possamos entender que a riqueza, ela não é proibida por Deus. Não é proibido nós termos sonhos, objetivos e buscarmos por eles. É como nós vamos buscar, porque Deus nos provém do necessário. Ele nos dá aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. E nós ainda queremos mais. Porque como seres humanos ignorantes que ainda somos, nós achamos que ter um pouco mais é porque merecemos. E na verdade não é. Nós buscamos, a maioria das vezes, o supérfluo. E esse supérfluo, a ferrugem, como diz aqui no Evangelho, vem e come. Que o ferrugem come, né? A gente falando por entendimento. E aí, como foi falado aqui no início, que o Livro dos Espíritos, nas questões 704 a 727, ela nos norteia no estudo de hoje. E a gente poderia pegar o Livro dos Espíritos hoje e fazer o estudo só desse capítulo, só dessas perguntas, que ela nos dá todas as respostas. E na 704 diz assim: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de os conseguir? E aí vem a resposta dos Espíritos: sim. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não seria possível que Deus criasse o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Deus nos dá a natureza. Nós vamos lá na natureza buscar o que comer e o que beber. Nos dá a inteligência como meio de buscar.
mas nós ainda assim queremos mais. Essa é a razão, e aí continua na resposta, essa razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que o habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é, né? Mas a gente quer um pouquinho mais. E nós estamos sempre correndo atrás de algo mais com a justificativa de que nós precisamos, né? De que nós necessitamos, a gente sempre precisa. É igual a gente correr para uma loja quando está na promoção, né? Saiu na televisão que está numa baita promoção, nós vamos lá e comprar aquela roupa ou o tecido de casa. Nós não compramos porque nós estamos precisando. Nós compramos porque a propaganda encheu os nossos olhos e a vontade de ter aquele item nos fez buscar. Mas nós não precisamos daquele item que fomos buscar naquele momento. Nem sempre precisamos. Lá na 705 vem, porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. É que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Mas olha só, nem o árabe no deserto, ele morre, ele acha sempre o que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Ele cria o que ele precisa. E o que ele precisa é água e comida. E as vestimentas ele busca. E desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias, que por motivo tem um homem para se espantar, de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo. Por que a gente vive reclamando? Nós temos o hábito de reclamar que sempre nos falta alguma coisa, né? Seja em casa, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal. Nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. E aí, essa satisfação, essa nossa vaidade, esse nosso ego é que é o supérfluo. Porque o necessário a gente tem, que Deus nos provém, nos dando a inteligência, nos dando a saúde, nos dando as oportunidades de buscar. E aqui os espíritos, eles foram bem rigorosos na resposta por se tratar de uma falha humana e não da natureza. Porque lá na resposta ainda diz, em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então somos nós que não temos o cuidado devido para ter e manter aquilo que Deus nos provém. E para entender melhor, eu separei 3 perguntas, essa é a última do livro dos Espíritos, a 706, que é logo a sequência. Por bens da terra, unicamente se deve entender os produtos do solo? O solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitiva, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. O alimento não vem do solo? A água, né? E tantas outras que vêm do solo para a nossa sobrevivência. Pois bens da terra se deve, pois, entender tudo que o homem pode gozar nesse mundo. Então, os bens verdadeiros são os bens que a natureza nos oferece. E ainda assim, nós queremos mais. E aqui ficou bem claro que da terra nós tiramos tudo o que precisamos. Na terra nós encontramos todos os bens materiais e vegetais com os quais de lá tiramos todas as fontes da riqueza, para tudo o que nós precisamos para sobreviver, para uma vida futura. É da terra que vem o ouro, que vem a prata, que vem o ferro, vem o manganês, e vem todos os minérios que nos traz a riqueza, e tantos outros.
O que está errado conosco é a forma que nós conseguimos chegar nesta riqueza. É como nós conseguimos trazer essa riqueza para a nossa vida e fazer que ela seja a principal causa de nós vivermos. Mas não estamos satisfeitos e a gente quer sempre mais. E nós não olhamos o quanto que nós erramos, né? E a gente se pergunta o que é que nós queremos para nós, além do que nós já temos, além do que nós possuímos. A minha vida passa a ser o reflexo do que eu desejo para mim. A minha vida futura é o que eu estou buscando hoje. Buscar o supérfluo, se eu tenho a riqueza necessária, se eu tenho as condições necessárias, eu não poderia compartilhar, eu não poderia fazer o bem através dessa riqueza. Por que ter só para mim? Acumular os bens na terra e não acumular os bens no céu. Porque os bens na terra, eles ficam. Os bens que eu acumulo no céu vão comigo, estão dentro de mim. São as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas boas movimentações. O mundo espiritual, ele é o espelho que mostra o que eu busquei a minha vida inteira. O tesouro da minha vida é o quê? O que é que eu posso escolher de tesouro para mim? O dinheiro, a vaidade, o gastar demasiadamente, a buscar ter mais do que eu preciso, né? E nós nos tornamos o que desejamos e o que buscamos. Santo Agostinho nos diz que se queres conhecer uma pessoa, não pergunte o que ela sabe, mas o que ela ama. Isso define uma pessoa. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu amo essa blusa, eu amo esse prato, eu amo isso. E amar todos esses objetos, você vai levar consigo? A gente não leva. Distribui. É a caridade falando mais alto. É o compartilhar. É a nossa fé. Nos tornamos aquilo que amamos, já dizia André Luiz, né? E o que é que nós podemos entender do estudo dessa noite? Que lição nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia? O que eu quero para a minha vida futura? O que eu quero construir para a minha vida futura? O que eu espero levar para o céu? O que eu posso construir? A lição de hoje ela vem nos trazer as palavras para nos fazer refletir. Fazer nós nos reconhecermos. Porque o mundo, ele atravessa uma fase difícil, todos nós sabemos, né? O mundo inteiro está em crise. E aí eles escurecem o horizonte. Tudo isso deixa os nossos corações aflitos, endurecidos, medrosos. Porque a gente não tem fé, a gente não tem esperança. A gente diz da boca para fora, eu acredito em uma vida melhor. Eu acredito em um futuro melhor. Mas nós já nos perguntamos que futuro é esse? Mas nós lembramos-nos do dito popular. A hora mais escura da noite é aquela que antecede o alvorecer. Sabemos que estamos nessa hora escura, planetária, mas também sabemos que confiando na justiça e na bondade do nosso Pai Celestial, é que teremos um amanhecer e um novo dia melhor para toda a humanidade. A nós todos cabe o aprendizado que nos compete através do Evangelho, através do trabalho movimentado na caridade. E conhecer os ensinamentos que o Mestre nos trouxe, compreendê-los, exercê-los, praticá-los em nossa vida, já nos dá a certeza que nós não estamos sozinhos, muito pelo contrário, que nós estamos certos de trilhar o caminho certo. Nós somos discípulos dedicados e mais do que isso, né, nós somos agentes transformadores a partir dos preceitos evangélicos que a doutrina espírita nos traz.
Precisamos ter essa consciência de estarmos nessa jornada em busca de um processo evolutivo. E para termos esse processo evolutivo, nós temos que aprender, conhecer e cumprir as leis universais oferecidas por Deus. E nós não podemos ser inoperantes nessa caminhada, porque é oportunidade. É a oportunidade que nós temos de fazer a diferença, de fazer um futuro melhor, que é a vida futura na pátria espiritual. E o que vem ser os tesouros na terra, falado aqui no Evangelho, e os tesouros no céu? Na terra são os bens supérfluos, né? As riquezas improdutivas, a posse egoísta. E no céu nós temos as virtudes, a caridade praticada, os conhecimentos adquiridos, a ação no bem, a movimentação que nos faz sermos melhores. No livro Fonte Viva de Emmanuel, lá nos diz que a beleza física é um poder temporário. A propriedade e fortuna moedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Então, o que adianta eu buscar tanta riqueza se aqui eu deixo, se nada eu levo, se nada eu aproveito? Para que acumular tanto no celeiro da vida, se nada me adianta? Se tudo que eu tenho eu não dividir, eu não fizer o bem, eu não contribuir, eu não compartilhar. E isso me faz ser o quê? Egoísta. Egoísta comigo para reter aquela riqueza para mim, eu podendo dividir, né? É por isso que nós entendemos hoje, quando muitos pais que acumulam riquezas para deixar para os filhos, e quando desencarnam, em menos de um ano, os filhos acabam com toda a riqueza. Isso a gente vê demais. Exato. Às vezes até no próprio velório ali, já estão dividindo a herança, né? Eu morei em Belém vários anos e tinha um supermercado lá chamado Nazaré. E o seu Alcides era um homem assim que ele vivia entre os clientes, né? Conversava com todo mundo, bem entrosado. E ele desencarnou. Em menos de um ano, o supermercado começou a decair, foi vendido para o grupo Líder e hoje não sabemos o que aconteceu com seus filhos. Mas ricos, com a riqueza que o seu Alcides tinha, de sabedoria para manter os negócios, eles não tiveram. Justamente por isso. Então Jesus vem nos aconselhar a acumular os tesouros do céu e não os da terra, porque quando nós nos dedicamos à exclusiva busca dos tesouros da terra, nós esquecemos da nossa evolução espiritual, nós esquecemos de buscar a nossa melhoria, o nosso crescimento, né? E esse é o único objetivo que temos, é a nossa evolução. Por quê? Por que nós temos que buscar a nossa evolução? Para que a gente consiga chegar na pátria espiritual melhor, para que nós tenhamos uma próxima reencarnação melhores, para que a gente não possa cometer os mesmos erros e as mesmas falhas que estamos cometendo aqui. Então nós temos que buscar essa evolução. E ela só será conseguida quando nós buscarmos os tesouros do céu, que é o que realmente importa. E com essa mensagem, Emmanuel, no livro Fonte Viva, também ainda complementa, nos dizendo que o amanhã será visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou as que houver instalado em ti mesmo. É a prestação de conta, né, que tanto falam que a gente vai prestar quando chegar do outro lado. O que tu fizeste com a riqueza que eu te dei, com os filhos que eu te entreguei? E aí nós temos que ter respostas para isso, né? E se a gente não fez, nós vamos responder o quê? Envergonhados? Nada, né? E Emmanuel ainda fala no livro O Pão Nosso, no item 156, que quando o Mestre nos recomendou
ajuntássemos tesouros no céu, ele nos aconselhou a dilatar os valores do bem na paz do coração de cada um. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude, iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o verdadeiro roteiro celeste, porque ele já sabe o que fazer, por onde trilhar, né? E quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cismos da vida. Não basta eu trabalhar no bem só um dia. E quando a gente fala trabalhar no bem, não é ser rico, de dar o dinheiro, mas dar atenção. Aqui nós temos vários pontos de apoio, né? Vários pontos assistenciais que nós podemos estar lá, trabalhando, evangelizando, preparando lanche para as crianças, para as mãezinhas, varrendo uma sala, limpando aqui, limpando ali. Tudo isso é trabalho. E é um trabalho que qualquer um de nós pode fazer. Então é um trabalho que a gente faz diariamente. Não basta fazer só uma vez. Jorge Elahad, em uma das palestras dele, né, que eu gosto muito de assistir ele, Arthur Valadares, me chama muita atenção. E ele vem nos falar que ainda muitas vezes nós nos colocamos como vítimas e choramos barbaridades por não termos conseguido o que não nos é necessário. E sim supérfluo, e contudo sofremos amargamente pelas decepções que a vida nos oferece. Nós buscamos essas decepções quando nós queremos aquilo que não é para ser nosso. Quando nós queremos viver a vida do vizinho, porque nós achamos que a vida do vizinho é fácil, mas só ele sabe o que passa. Então nós sofremos quando nos decepcionamos em não conseguir aquilo que nós queremos. E o que nós podíamos fazer? Não, porque nós não sabemos o que ele passa para estar ali, para ter o que ele tem. E às vezes não é nem de formalista que ele tem tudo aquilo. E ainda assim nós olhamos com um olhar de inveja, né? Até de uma certa forma reclamando para Deus porque que Maria tem e eu não, porque José tem e eu não. E quem sabe se a gente não melhoraria isso, se a gente se contentasse com o que nós temos. Mas eu não quero dizer que contentar é deixar de buscar aquilo que nós podemos buscar, porque lá no início, no próprio Evangelho, diz que Deus nos deu a inteligência para buscar tudo que nós podemos. É como nós buscamos e é como nós tratamos aquilo que nós adquirimos. Sim. Nós tivemos aquela conversa naquele dia, né? Foi muito gratificante, me ajudou muito a entender o que eu estava passando, mas só de nós termos saúde, nós acordamos com a saúde bem, isso já é um grande presente de muita gente sofrendo. Isso vai ajudar a lugar do mundo. Só de estarmos aqui, lá no orfanato, conversando, interagindo, isso já é uma rotina de felicidade, de se grato. É porque nós acordamos, a maioria das vezes, pedindo. E se nós tentássemos agradecer pelo que nós já temos, né? Agradecer pela saúde, agradecer por eu me movimentar, por eu respirar, agradecer por eu enxergar a natureza, por eu falar. Agradecer, porque agradecendo, não tenho dúvida que nem precisamos pedir,
porque o que é para ser, será, e vem de forma natural. É por isso que Deus nos provê do necessário, nos provê da força física para buscar pela natureza, nos provê a inteligência para criarmos estratégicas para adquirir o básico e muito mais. Mas acabamos por acumular bens materiais na terra e não no céu. E por que o nosso coração está onde se encontra o nosso tesouro? O que faz me levar para tal lugar? Porque a nossa atenção, sentimento e interesse se prendem naquilo que constitui a nossa maior preocupação. A minha maior preocupação é vestir roupas bonitas, de grife, de marca. É lá que vai estar o meu tesouro, porque o meu coração está lá, na vaidade. É vontade de ter um carro do ano e trocar ele todo ano? Não por necessidade, mas porque é bonito. Daí a necessidade de nos ocuparmos na vida com atividades nobres, espelhando bondade, espelhando compreensão, simpatia. Ainda no livro Pão Nosso nos diz que a lei que o divino se identifique, é a lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu, que é a vida futura, acolhe o inferno no coração. Se eu acolho o bem no meu coração, eu espero o bem fora dele, né? O inferno no coração é o quê? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, o apego material, de querer mais do que eu preciso, mais do que eu necessito. E isso me faz sofrer quando eu não consigo aquilo que eu estou buscando. E como é possível buscarmos o reino de Deus no mundo em que prevalece ainda o apego dos homens aos tesouros na terra? É possível a partir que as nossas condições humanas nos permitem desfrutar, saibamos valorizar e praticar os atos que nos engrandecem espiritualmente e cujo roteiro encontramos no Evangelho de Jesus. Porque ele nos baseia, ele nos dá a base do que precisamos. E esse capítulo, quando eu estava estudando, pesquisando, vendo outros livros, ele me fez refletir muito. Porque em algum momento das nossas vidas, nós fomos consumistas. Em vários momentos das nossas vidas, se a gente parar para refletir, nós já compramos muitas coisas que nós não precisamos. Nós já buscamos muitas coisas que nós não precisamos. E deixamos de buscar aquilo que nós não precisamos e servir aquilo que era necessário, que é servir o nosso próximo, fazer o bem, fazer a caridade. Nós devemos viver no mundo sem, no entanto, nos deixarmos pertencer a ele. Nós não podemos dizer que amamos o mundo, porque o mundo não me ama. Nós temos que dizer que amamos a Deus, porque Deus nos ama. E é com esse sentimento que nós evoluímos e estamos capacitados para buscar a evolução. Os itens 6 e 7 do Evangelho destacam a confiança na providência divina, mostrando que assim como Deus cuida das aves do céu, Ele também cuidará daqueles que buscam o reino de Deus. Lá no Evangelho, Jesus questiona: não vale muito mais a vida do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E nós valorizamos o contrário, né? Quantas coisas nós já fizemos para acabar ou destruir a nossa matéria? Quantos riscos nós já cometemos, acabando com a saúde que nós temos de graça, que é a saúde do nosso corpo. Então, essa pergunta ela nos leva a refletir sobre o valor que nós damos para a nossa vida e a importância de não nos prendermos excessivamente às necessidades materiais. Vamos ter,
porque é normal ter tudo ali que nos cerca para o nosso bem-estar. Mas não mais do que isso, porque isso nos leva a sofrer. Isso nos leva às aflições que nós passamos. Nós devemos cultivar todos os tesouros no céu, os únicos capazes de nos engrandecer, fazendo-nos evoluir. E os recursos indispensáveis para vivermos nunca nos faltarão, desde que nos submetamos às leis de Deus, através dos quais a providência nos supre na promoção em que nos dedicamos ao trabalho com dedicação, empenho e fé. E nessa confiança que foi nos dito aqui por Jesus, Jesus utiliza a imagem dos pássaros que não semeiam nem ceifam, mas são alimentados por Deus, para ilustrar que aqueles que buscam o reino de Deus e sua justiça terão suas necessidades materiais atendidas. Confiança na providência divina e a importância de não se preocupar com excesso nas necessidades materiais. Jesus, ao utilizar a imagem dos pássaros no céu e dos lírios no campo, que consta aqui também no Evangelho, ele ensina que Deus cuida daqueles que nele confiam. E será se nós confiamos cegamente em Deus para dizer que Ele vai nos prover de tudo aquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que é necessário? Sim, com certeza. O desapego aos bens materiais, a preocupação excessiva com o que comer, beber, vestir, vem a desviar o nosso foco do que realmente é importante, que é a busca pela vida espiritual e a prática no bem. Prioridade no reino dos céus, no reino de Deus. Ao priorizarmos a busca pelo reino de Deus e sua justiça, as necessidades materiais serão atendidas como consequência. Se estamos no caminho reto, nós temos por que ser castigados? Porque castigo não é de Deus, é nós, é nosso. Somos nós mesmos que nos castigamos com as falhas e as faltas que nós mesmos cometemos por não nos conhecermos, por não nos aprofundarmos dentro de cada um de nós. É como o nosso trabalho. Com a remuneração do nosso trabalho, nós não conseguimos comprar roupa, alimento, casa, carro, joias, o que nós queremos e o que nós gostamos. Assim é que nós temos que ter o sentimento de trabalhar para adquirir aquilo que nós precisamos. E a partir do momento que nós só trabalhamos para buscar os bens materiais, nós estamos acumulando bens aqui na terra, né? E deixando o lado do trabalho, da caridade, da fé, do servir de lado, que é o que nos faz realmente a nossa evolução espiritual. E Jesus usa o exemplo dos lírios, lá no item 8 do Evangelho, que são belos e cuidados por Deus, para mostrar que a beleza e a provisão vem de Deus e que nós não devemos nos preocupar excessivamente com as aparências. Jesus afirma que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, viveu na simplicidade. Olha que ele podia viver em cima da riqueza, né? Salomão foi um dos homens mais ricos, né? E ele viveu dentro da sua simplicidade. Isso reforça a ideia de que a beleza e a provisão vêm de Deus e que nós não devemos nos preocupar de forma excessiva com as aparências. E quando eu estava estudando, que eu vi esse item, eu me lembrei muito daquelas pessoas que idolatram o seu corpo, porque além deles serem bonitos, são modelos, ganham seu ganha-pão, né, cuidando ali do corpo. Mas o cuidado excessivo é que faz o mal. E eu fiquei pensando no que aconteceria com esses espíritos ao desencarnarem. Quanta dor vão sentir ao descobrir que aquele corpo era só daqui.
que aquele corpo não seguiu com ele? Né? E isso foi só uma das reflexões que eu tive nesse estudo. E aí nós ainda nos perguntamos se só a fé é suficiente para prover as nossas necessidades de comer, vestir e beber. A fé somente ela não basta. Ela apenas nos auxilia e nos anima, nos proporcionando meios de atingir o objetivo maior. Fé sem obras é como um lampião sem lume. A fé se materializa através do trabalho edificante. Porque não adianta só ter a fé sem movimentar, sem fazer algo para que ela realmente seja demonstrada que nós a temos. A inquietação sobre os dias futuros revela para nós a falta de fé. Fé na bondade e na misericórdia de Deus. O homem angustiado, ele está sempre aflito, ele está sempre buscando entender por que ele está aflito e nem mesmo ele sabe. Quantas pessoas nós não conversamos que passam por dificuldades, que está ali na frente deles as respostas e eles não conseguem entender, porque estão cegos pela vaidade, estão cegos pelos tesouros da terra, estão cegos por aquilo que só aquele usufrui e que daqui ele nada leva. O homem materialista, ele é notadamente infeliz, pois desconhece o valor da fé, o poder da prece, e não percebe o tamanho do amparo, né, que os benfeitores espirituais oferecem a cada um de nós. Se Deus cuida com tanto apreço da natureza, dos pássaros e dos lírios, por que Ele não vai cuidar de cada um de nós? E nós ainda duvidamos de Deus? Porque nós somos fracos de fé. A nossa fé é só da boca para fora às vezes, né? Lá no livro de Gênesis, Kardec nos diz que confiar na providência é a providência de Deus a todas as criaturas. Ele está em todas as partes. Tudo vê, mesmo as coisas mínimas. E isto que constitui a ação providencial do Pai, que também está no Livro dos Espíritos, na questão 963. Se alguém quiser se aprofundar mais, eu amei fazer essa pesquisa no Livro dos Espíritos, porque me deu assim uma visão muito ampla desse capítulo. E como haja providência para nos dotar daquilo que necessitamos, nos inspirando, iluminando nossos caminhos, concedendo-nos a inteligência, prodigalizando saúde, nos mostrando o trabalho do dia a dia, nos dando força, nos dando coragem, nos dando fé para não desistirmos, para buscarmos, para irmos adiante. Porque o homem, embora trabalhando com afinco, sempre se vê atendido em suas necessidades, porque muitas vezes aquilo que o homem chama de necessário não passa de excedente na sua condição de vida abastada e egoísta que ele mesmo criou, sobre o título de necessidade. Tá? A gente vê que o estudo todo vem falando de necessidade, que é mais um nomezinho que nós usamos para adquirir aquilo que nós não precisamos. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta e reclama sempre o supérfluo, daquilo que ele acredita ser necessário. No livro Consolador, lá na pergunta 306, Emmanuel vem nos esclarecer, né? Às vezes a pergunta pode até tentar fugir do tema, mas não é, ele está dentro do tema que nós estamos estudando. Diz assim: e tudo o que pediste na oração, crendo, o recebereis? Esse preceito do Mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? O seja feita a vossa vontade, da oração comum, esforço sincero constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência através dos seus mensageiros nos proverá o espírito ou a condição de vida mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. O que o homem não pode esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida
é a prece de trabalho e da dedicação no santuário das existências de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Aí como é que eu posso querer adquirir? Como é que eu posso desejar? Como é que eu posso ter objetivos, metas, se eu não busco através do trabalho? Deus não me deu o trabalho e eu vou trabalhar para comprar aquilo que eu acho que preciso, que é necessário. No livro Vinha de Luz, no item 18, Emmanuel nos fala também, através do livro de Mateus, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele aqui está nos afirmando que através da fé, de acreditar, de estar no caminho reto, de movimentar essa nossa caridade, essa nossa vontade, é que Ele nos provém. Assim nós devemos acumular os tesouros do céu, os tesouros eternos e imprescindíveis à felicidade do Espírito. A sabedoria está em sabermos utilizar esses bens materiais sem nos tornarmos escravos deles, priorizando a aquisição dos bens espirituais, que é o que importa, pois onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E o ser espiritualizado conhece o valor relativo dos bens materiais e o peso que eles representam. E nós nos esforçamos, em não ser dominados. Aliás, nós devemos nos esforçar para não ser dominados por essas buscas, por essas paixões inferiores, que não nos faz crescer. Vamos estacionar? Quem quer estacionar? Ninguém, né? Nenhum de nós. Todos nós queremos evoluir. E aí, esse esforço nos conduz, discernindo o certo do errado, fazendo as escolhas mais acertadas. O ser espiritualizado também, ele trabalha para ter o necessário à existência, não entorpecendo os sentidos com os excessos que a vida material oferece todos os dias, e nem tampouco se preocupa em demasia com o que eu vou beber e com o que eu vou comer. E nós, como eu digo assim, responsáveis que somos como família, nós nos preocupamos o que é que nós vamos comer amanhã. Todos nós nos preocupamos, né? Justamente. Então façamos hoje para que nós tenhamos o que comer amanhã, porque o que vamos comer amanhã não é uma preocupação, não deve ser uma preocupação excessiva, porque com certeza ela vem. Basta que a gente trabalhe e saiba como buscar, que a gente não busque de forma excessiva. A condição única para alcançarmos a felicidade verdadeira é buscarmos o reino de Deus, e enquanto nós não estivermos nessa consciência verdadeira, nós entraremos e sairemos das reencarnações em processo de sofrimento, porque o peso de expiações parece não ter fim, que é aquilo que a gente estava falando agora da vida futura, O que eu quero para a vida futura? De que forma que eu quero reencarnar amanhã? De que forma que eu quero viver reencarnada amanhã? É o que eu vou levar daqui hoje. Então eu tenho que saber o que eu estou construindo hoje, os apegos que eu tenho hoje, os tesouros que eu estou buscando hoje, para eu saber como que eu vou ter uma vida futura amanhã. Então é praticar o bem, Porque enquanto nós não buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, nós estaremos presos aos processos expiatórios determinados pela lei de causa e efeito. E cada dia reflete uma oportunidade de crescimento espiritual, cujo esse aproveitamento todo só depende de cada um de nós, da nossa vontade e do nosso esforço em superar todos os obstáculos que encontramos no nosso caminhar. E cada dia é uma lição. Nós não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, pois o dia de hoje é o que merece destaque e atenção, por ser o momento de vivenciar
a lição que nos é reservada. Se hoje nós conseguirmos fazer o bem, nós já estamos certos que amanhã será melhor. Porque o amanhã pertence a Deus e as consequências dos nossos atos também. Não vai dar tempo porque falta 10 minutinhos e a gente prepara assim um monte de estudo, né? Voltei e o tempo fica bem curtinho. Mas no livro Espíritos Diversos, Amarga Experiência, deixa eu ver só aqui o nome do livro. Tem uma historinha que eu quero trazer aqui para vocês, que eu achei ela muito interessante, para a gente refletir o que nós queremos amanhã, e ele nos fala exatamente do que nós fazemos hoje. O livro é Instruções Psicofônicas, na mensagem Amarga Experiência, a mensagem 16. Lá fala de um desencarne em uma das psicografias, né, recebidas por Chico Xavier. Nos fala de uma pessoa que ele chama de F, que desencarnou, e ao desencarnar se viu perturbado no túmulo, né? Gritando, pedindo socorro, sentindo-se aí sufocado, quando ele sentiu ser puxado por duas mãos. E ele saiu, viu aquele mundo lá fora, tudo amplo, tudo grande, e olhou para o lado, viu caixas. E quando ele olhou para as caixas, ele viu dourado. As caixas tudo dourado, tudo ouro. E ele, apavorado, porque ele era altamente rico, ele chegou perto e viu que eram caixões. E ali ele desapontou. E entrou no seu desespero. E no desespero dele, ele saiu buscando entender o que estava acontecendo. Viu o bonde passando e gritou: Senhor, Senhor! E ninguém o ouvia, mas mesmo assim ele correu e alcançou o bonde e subiu. E ninguém, parece que dava atenção para ele, né? E ele conseguiu descer próximo à sua casa. E ele descendo próximo à sua casa, olhou, viu tudo diferente e tudo era ouro. Porque o olhar dele estava deslumbrado em ouro. E ele entrou em casa para ser visto, explicar o que estava acontecendo, e ninguém o ouvia. Mas tudo era silêncio e quietação. E quando fitei o frontispício do prédio, o ouro me cercava por todos os lados. Acomodei-me no chão, era ouro. E tentei conciliar, me debati, mas nada adiantava. Tudo, porém, estava alterado na minha ausência. Ninguém me reconheceu, mas o velho móvel apresentava-se agora em ouro maciço. Senti sede e procurei água simples, entretanto o líquido que jorrava era ouro, ouro puro. O pão que eu sentia fome transformava-se em ouro. Parecia blocos de ouro. Depois de vastas reflexões, julguei-me dementado. Procurei a igreja. E numa igreja simples, vaguei e entrei no santuário. Gente simples, gente pobre, mas eu entrei. Avancei para o confessionário e pus-me de joelho. E em poucos momentos o confessionário convertia-se em mim num guincho de banco. Parecia que eu estava no banco. Sobressaltado, ergui meus olhos para o altar. O altar, porém, transformava-se em cofre forte. Temi a loucura completa. Ainda assim, levantei meu olhar para a imagem da Virgem Maria. Naturalmente, ela teria pena de mim. Contudo, ante a minha atenção, a imagem deduziu-se a uma joia de alto preço. Fez-se toda de ouro puro. Todavia, alcei meus olhos para o sacerdote que empunhava então o cálice sagrado. Notei que as hóstias eram moedas tilitantes. Horrorizado, tentei reconfortar-me com a visão da cruz.
Procurei acima do altar que se havia erigido em cofre forte, mas a cruz havia se transformado também num grande cifrão. Apavorado, tornei a rua e lembrei, eu estou pulando bem a história porque ela é muito longa. E lembrei-me de um velho amigo, Cícero Pereira. Cícero era espírita e por esse motivo se tornou alguém para mim que me empunhava satisfação, alegria e confiança. A gente se conheceu na retaguarda. Reforcei-me por fixar o Evangelho. E ao mesmo tempo que eu pensei no Cícero, o Cícero entrou em sintonia comigo. E depois daí, tentei esforçar-me para fixar o Evangelho, porque ele me levou para o Evangelho. E eu via nos livros divinos na mesa apenas livros de cheques. Fui socorrido. Contudo, depois de alguns dias, o benefício das exortações recebidas renovou o meu íntimo e de amigos espirituais que presentemente me ajudam à recuperação, aceitei a incumbência de lidar com associados do meu pretérito. Desde então tenho falado em espíritos com mais de 1000 pessoas a respeito dos depósitos de ouro. Somente agora, esta semana, atingi o grande resultado. Aproximei-me com êxito de um homem que guardava algumas economias e pude abeirar-me dele e dar-lhe um pensamento. Ofereci um cobertor a uma viúva pobre. Ele acatou a minha sugestão. Então, pela primeira vez depois da morte, uma nova alegria brotou na minha alma. Tenho hoje a aventura de crer que as visões do ouro terrestre ficarão para trás. Doravante, espalharei de coração erguido a Jesus o ouro do trabalho, o ouro do pão, o ouro da água, o ouro da prece. Ó Senhor, que esses fios de algodão, dados de boa vontade, me envolvam também agora. Seja eles o primeiro sinal de minha definitiva renovação, à luz da prece de reconhecimento que venho feliz partilhar convosco. Então é dessa forma que nós vamos chegar na pátria espiritual, se nós ficarmos aqui buscando só o ouro. Vamos chegar lá cheios de bens materiais que ficaram e que nada foram, que nada nos elevou e que nada nos ajudou. E com isso a gente chega no final do nosso estudo. Dizendo para todos nós, que a mensagem é que vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as necessidades materiais elas serão atendidas como consequência de tudo que nós buscarmos através do reino de Deus. Jesus nos aconselha e vamos seguir o conselho de Jesus. Vamos não nos aquietarmos com o dia de amanhã, pois cada dia tem suas próprias dificuldades e o amanhã cuidará de si mesmo. Vamos cuidar de hoje. Que a paz, a luz, o amor sejam nossos esteios para alcançarmos a meta que nos cabe como espíritos, em busca da perfeição que Deus espera de nós. Vamos confiar, vamos acreditar, porque o amanhã pertence a Deus. Muita paz. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus nesse instante. Nos colocarmos de joelho em espírito. Jesus, mestre amigo, quantos ensinamentos levamos daqui nesta noite. Te pedimos que ao sairmos daqui, possamos estar certos do teu amparo, do teu amor, que de forma amorosa nos dá aquilo que precisamos e muito mais. Obrigada, Jesus, por tudo que temos, por tudo
que somos. Que a tua presença amiga, amorosa, esteja com cada um de nós. Que as tuas bênçãos de amor, de paz, se estendam por todo o universo. Em especial, mestre amigo, que o teu amor, que a saúde alcance aqueles que estão nos leitos dos hospitais, nas clínicas psiquiátricas, que estão em suas casas acamados, requerendo a saúde de volta, que o Senhor possa ser o consolo e acolher cada um, cada familiar que ali se encontram. Assim, mestre amigo, te rogamos que o Senhor esteja com todos nós, que todos os benfeitores amigos se façam presentes no nosso dia a dia, nos conduzindo de forma que possamos procurar o teu reino antes de procurar qualquer outro reino na terra, mas sim o reino que tu nos oferece, com muito amor. E com os corações agradecidos te damos graças a Deus. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja.